Quero ler com vocês o Salmo 122. Alegrei-me quando me disseres, vamos à casa do Senhor. Glória a Deus. Então nós estamos dando início ao nosso culto fé. Quero cumprimentar você que está aí em casa, com a paz do Senhor Jesus, amém? Ainda dá tempo de você que está em casa, quiser participar do nosso culto fé, ainda dá tempo para você estar vindo. Vamos começar orando ao Senhor. Senhor Deus, Senhor Pai, neste momento, Senhor, eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, que o Senhor, meu Deus, possa nos abençoar, me abençoar, meu Deus, nesse dia, nesta noite, como o Senhor me abençoou. Meu Deus, eu venho orar, meu Deus, por cada irmão, por cada irmã, Senhor, meu Deus, que está aqui nesta noite, aqueles ainda que não chegaram. Pai, abençoe, meu Deus, poderosamente. Oh Deus querido, louvado seja o teu santo nome. Santo, santo, santo e exaltado seja o teu santo nome. Toda honra e toda glória seja dada ao seu nome. Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos na beleza da sua santidade, porque tu és maravilhoso, tu és digno de ser adorado. Pai, agora eu coloco, meu Deus, este culto nas tuas mãos. Meu Deus, que o Senhor venha com o seu mover, venha com o seu sobrenatural nesse culto, venha, meu Deus, derramar a sua unção. Meu Deus, em nome de Jesus, eu entrego, Pai, esse culto nas tuas mãos. Oh, Senhor Jesus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é santo, o Senhor é santo, exaltado, engrandecido seja o Senhor. Toda honra e toda glória seja dado a Ti, toda honra e toda glória seja dado a Ti. Santo, 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 santo és o Teu nome. Santo, santo e exaltado seja o Teu nome. Santo, santo e exaltado seja o Teu nome. Santo, santo e exaltado seja o Teu nome. Pai, nós te amamos. Pai, nós te bendizemos. Pai, nós te amamos. Toda honra e toda glória seja dada ao Teu santo nome, Pai. Essa é a nossa oração nesta noite, Pai, em nome do Senhor Jesus. Boa noite, igreja, paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus, vamos louvar ao Senhor.
O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Obrigada, Jesus. Obrigada, Rei. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Oh, Pai, Rei da glória. Nosso louvor, Senhor. Receba, Jesus. Receba, Pai. Receba, Senhor. Oh, Jeová de Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá na cruz, do lado de Jesus. Obrigada, Senhor. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá na cruz, do lado de Jesus. Verdade, Senhor. Aquilo que parecia impossível
impossível, Verdade, Jesus. aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a sua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Verdade, Senhor. Nós somos um milagre, ó Pai. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Aleluia, 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 Senhor. Tu és santo, me dá glória. Ó Pai, Senhor. Minha presença, Senhor. Jesus. Nós estamos aqui, Senhor. Nós somos milagres, Senhor. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado.
achado nele, e ser achado nele, e ser achado nele. Yeshua.
quero. O meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Seu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, eu confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Pai, eu amo tua presença. Seu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, eu confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois da tua glória eu quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois da tua glória eu quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. A tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. A sua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. A tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. A tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. A tua majestade é real, a tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. A tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória
quero ver. Aleluia, aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Presença, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. A tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. A tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. A tua majestade é real, a tua voz ecoa em meu ser. Glória a Deus. Nós vamos orar. Essa música, esse trecho que nós cantamos, quero ir mais fundo, quero ir mais perto. Tudo que eu quero é te ver. Um dia a igreja será tirada da terra. Um dia as pessoas sentirão falta do culto singelo, dos pequenos encontros, das reuniões de oração. Um dia o sal dessa terra e a luz deste mundo sairão. As pessoas não imaginam o privilégio que é estar na igreja, pertencer à igreja do Senhor. O mundo não imagina a riqueza que ele tem quando as igrejas estão de portas abertas. Por isso, alegre-se no Senhor nessa noite, por poder estar aqui cultuando ao Senhor. Um dia as pessoas sentirão falta da palavra, baterão e as portas estarão fechadas. Um dia não adiantará mais acender candeias, porque o Senhor já terá levado a igreja, e tudo a partir de então será debaixo de choro e grandes tribulações. Por isso, valorize os pequenos momentos, os cultos mais singelos, os pequenos momentos de reflexão e de oração. Aproveita a presença do Senhor neste lugar, nessa noite, porque Ele está aqui. Amém? Ele está aqui. Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor. Obrigado porque o Senhor está aqui. Obrigado por nos trazer a este lugar. Obrigado pela vida dos teus ministros que ministraram o louvor. Obrigado pela vida de cada um dos nossos irmãos que aqui estão. Obrigado por aqueles que nos assistem hoje e que nos assistirão amanhã, em outros tempos. Fala, Deus querido, ao nosso coração nessa noite. Fala ao coração da tua igreja, na vida dos teus servos. Nós oramos, Pai querido, nessa noite pedimos direção, bênçãos do Senhor.
Pedimos, Pai querido, que o Senhor esteja atento a cada um desses pedidos de oração que está aqui diante do Teu altar. Que essas famílias aqui representadas sejam tocadas pelo Senhor, pelo poder transformador do Senhor. O Senhor é quem muda as circunstâncias, o Senhor é quem muda a natureza, o Senhor que transforma o coração do homem. É o Senhor, meu Pai querido, que salva, é o Senhor é quem convence, é o Senhor, meu Pai querido, é quem transforma todas as coisas. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e agradecemos. Obrigado, Deus querido, por este momento, Deus querido, neste lugar. E eu sei, meu Pai querido, que essas orações, as orações mais singelas feitas nessa noite, os nossos louvores, ó Pai querido, tudo isso está num memorial diante do Senhor. Por isso, Pai Santo, nós oramos e pedimos o milagre do Senhor sobre essas vidas, sobre a vida dos nossos irmãos que aqui estão, sobre aqueles que nos assistem e nos ouvem, sobre a vida da Tua igreja, meu Pai, mesmo aqueles que não estão aqui, mas que sejam tocados, alcançados, meu Pai querido, pelo mesmo poder, pela mesma unção, pela mesma graça que está neste lugar. É o que nós oramos, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ofertar a casa do Senhor. Nós temos o Atos hoje? Temos não? Tá. Abra sua Bíblia lá conosco em Lucas, no capítulo 17, no versículo 13. Lucas 17, 13. Vamos ler Lucas 17, 17. Lucas 17, 17. E Jesus perguntou: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Amém? Só até aí, Jesus, certa feita, ele curou 10 leprosos, mas um apenas voltou para agradecer. E Jesus perguntou: não foram 10 os limpos? Por que apenas um voltou? Porque somente um estrangeiro voltou. Amados, na vida, uma das coisas que a gente precisa carregar no coração é a gratidão. Saber ser grato. Jesus perguntou: por que apenas um retornou? Por que apenas um foi grato? Por que apenas um voltou para agradecer? A gente precisa aprender a ser grato, a ter um coração grato, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo quando a figueira, os frutos da videira podem mentir, ainda que as circunstâncias parecem ser adversas, mas há um Senhor nos céus que olha para nós. Cada dia que nós acordamos e levantamos é um dia de uma misericórdia renovada, de uma nova esperança, uma esperança em Deus de que tudo pode mudar no poder dele. E o coração amado do homem grato, a gratidão, ele anda em conjunto, lado a lado com a generosidade. As pessoas que são generosas, na sua grande maioria, elas são gratas ao Senhor. E a Bíblia diz: sede agradecidos. Por isso, nessa noite, agradeça ao Senhor. Aleluia, por aquilo que você tem. Você precisa melhorar, peça ao Senhor que melhore. E se está faltando semente, que Ele enche a sua sementeira, para que você possa semear muito e colher muito. Por isso, seja grato ao Senhor sempre. Eu sei que pode
nessa noite, agradecer ao Senhor por suas ofertas. Você que deseja devolver o seu dízimo, você esteja à vontade, no nome de Jesus. Você pode fazer o Pix, pode fazer isso eletronicamente, mas seja agradecido, amém? Em nome de Jesus. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Glória a Deus, amém? Estenda sua mão para cá, vamos orar. Pai, nós agradecemos ao Senhor pelos dízimos e ofertas que entraram na casa do Senhor. Agradecemos por cada vida que o Senhor tem, mês a mês, Pai, despertado nos corações para abençoar a obra do Senhor, para nos ajudar, Pai querido, na caminhada, para sustentar essa igreja, para que o alimento, Deus querido, continue sendo, Pai querido, gerado neste lugar. Pai Santo, muito obrigado pela vida de cada um dos nossos irmãos, obrigado pela igreja do Senhor neste lugar. Nós te louvamos, Senhor, de todo o nosso coração. Nós jogamos os dízimos e ofertas na casa do Senhor e pedimos, Pai, enche a sementeira dos teus filhos, para que eles possam ter o que semear sempre, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, querido. Bem, amados, abra sua Bíblia com a gente, conosco, em Apocalipse, no capítulo 3, nós vamos ler os versículos 1 e 2. Apocalipse 3, versículo 1 e 2. Está aqui, vamos ler a palavra do Senhor, Apocalipse 3, versículo 1 e 2. Diz assim: E ao anjo do Senhor que está em Sardes, escreve: Isso diz o que tem 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras e que tem o nome de que vives e estás morto. Ser vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não sei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão,
e não saberás a hora, e não saberás que hora sobre ti virei. Amém? Só até aí, nós pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor em Apocalipse, nessa noite, a gente não quer trazer nenhum peso ao seu coração, mas nós queremos nessa noite aprender com a história. E eu estou lendo sobre a igreja de Sardes, porque a igreja que estava em Sardes, ela não aprendeu com a história. Ela não aprendeu com a sua própria história. E veio uma palavra do Senhor sobre a vida de Sardes. E nessa noite nós vamos falar sobre a importância da reforma diligente, da reforma cuidadosa, que muitas vezes nós precisamos fazer em nossas vidas. E a palavra do Senhor escreve, e o Senhor escreveu a essa igreja de Sardes. E a história dessa igreja, a história dessa cidade onde estava a igreja de Sardes, é uma história muito interessante, porque a própria história deles chama a atenção, porque Sardes era uma cidade, era um lugar, era uma cidade que estava no alto de um monte, e era uma cidade bem fortificada, nas regiões montanhosas, né? Havia muitos vales e montes, então era uma cidade que se sentia bastante segura pela sua localização, por onde ela estava localizada. E quando os persas foram invadir Sardes, no tempo do rei Ciro, na primeira invasão da cidade de Sardes, a história conta que um dos soldados, eles ficavam observando como eles poderiam chegar a um lugar tão difícil, a um monte tão íngreme, como invadir uma cidade tão difícil, sem ser visto, sem ser notado, sem que haja uma resposta imediata. E então, numa certa feita, esse soldado persa, ele começou a observar a cidade. E um dia, ele olhando para os muros dessa cidade, ele viu um soldado. E um soldado meio que displicente. E aquele soldado, então, ele deixou sobre os muros, ele deixou ali o capacete cair do lado de fora dos muros da cidade. E então aquele soldado, aquele inimigo persa que observava ao soldado ali de Sardes, ele percebeu que o soldado que havia perdido aquele capacete, ele pegou o capacete muito rapidamente e ele retornou muito rapidamente. Então ele percebeu que, embora a distância, embora a cidade de Sardes fosse uma cidade que apresentasse aparentemente ser uma cidade segura e fortemente segura, ele percebeu que havia ali alguma brecha, que alguma falha ali existia em que eles podiam entrar. E então ele ele trouxe então alguns soldados consigo e parte de uma tropa persas, e eles então chegaram diante do muro e perceberam que naquele muro, onde aquele guarda estava, havia uma brecha. E então eles entraram por aquela cidade sem ser vistos, e então eles tomaram a cidade de Sardes. E Sardes então foi invadido no tempo de Ciro.
Os anos se passaram e Sardes foi invadida novamente, no tempo de Antíoco, e ela foi então invadida novamente. E eles não aprenderam com os erros, e havia uma brecha naquela cidade tão fortalecida, e eles não aprenderam com as próprias experiências, e até que eles, em um outro momento, eles foram surpreendidos novamente e aquela cidade foi invadida, e isso a própria história da cidade conta sobre a cidade de Sardes. Então, amados, a palavra Sardes significa reforma, e a palavra do Senhor diz que o Senhor se apresenta para Sardes como ele diz, ele se apresenta como aquele que, vamos ler lá, Apocalipse capítulo 3, ele diz assim: ao anjo da igreja está em Sardes, escreve isso ao que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, e conheça as suas obras, e que tem nome de que vives, mas está morto. Então o Senhor se apresenta como aquele que é perfeito. Dos 7 Espíritos de Deus fala da perfeição, de um Deus que caminha sobre os candelabros, de um 7 Espíritos sobre um poder de Deus, de um Espírito Santo perfeito, de um Deus perfeito falando a uma igreja imperfeita, de um Deus perfeito falando a uma igreja descuidada, de um Deus perfeito que conhece profundamente aquela igreja, a uma igreja que precisava ser reformada. Ele diz assim: olha, a aparência de vocês é de quem está vivo, vocês estão vivendo de uma aparência de quem vive, mas contudo vocês estão mortos. Eu sou um Deus perfeito que fala a uma igreja que precisa de uma reforma e de entender o trabalho e a perfeição de Deus. Então o Senhor se apresenta àquela igreja e diz: olha, existe uma necessidade, eu conheço a obra de vocês, eu conheço vocês tão profundamente. E ele diz lá no versículo 2, ele diz assim: ser vigilante e confirma o restante dos irmãos, e confirma os restantes que estão para vencer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Amados, a igreja de Sardes fala de uma vida espiritual, de alguém que está vivendo uma vida espiritual e que às vezes, aparentemente, ele não percebeu ainda que, embora ele pareça estar vivo, mas ele está morto. Sardes, a história da cidade, historicamente, ela tinha um excesso de confiança. O que levou a Sardes, historicamente, a destruição, a ser dominada, era o excesso de confiança. Eles eram extremamente confiantes na segurança da cidade. Era uma cidade rica e uma cidade muito interessante. Contudo, historicamente, eles tinham esse excesso de segurança. E acabou, amados, que a igreja naquele lugar talvez também tinha um excesso de segurança. E quando a gente olha para a igreja e você começa a ler essa carta, você não vai ver o Senhor dizendo assim: olha, no meio de vocês existe um falso profeta, olha, no meio de vocês existe um espírito estranho, por isso que vocês estão desse jeito. Olha, o diabo está atacando vocês e por isso vocês estão assim. Vocês estão morrendo porque vocês caíram no laço do diabo. Você não vai ver isso na igreja de Sardes. Mas o que o Senhor diz a eles: olha, vocês, a obra de vocês
não são perfeitas. A obra de vocês não é perfeita. Ele diz aí no versículo 2: não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então, amados, a história dessa igreja, dessa cidade, fala de uma vida espiritual indisplicente, de um excesso de insegurança de alguém que diz: eu sou salvo, está tudo bem, eu posso levar a vida assim de qualquer maneira. Eu sei que tem uma brecha ali, eu sei que tem um buraco no muro, mas ali sim, está tudo certo. O inimigo jamais vai me pegar, porque afinal de contas eu conheço a palavra de Deus, sou um ungido de Deus. E Sardes é o símbolo dessa vida espiritual indisplicente, de uma obra que não é perfeita, de uma reforma que deixa brechas, de uma espiritualidade que sempre deixa algo para trás, sempre fica algo no meio do caminho, sempre a oração que não acaba, que fica pela metade, é sempre o jejum indisplicente, é a leitura desprezada, é a comunhão que pode ser de qualquer forma, é a vida de culto, de adoração, de compromisso que, quando der, eu posso fazer. É uma vida espiritual de uma reforma, de uma obra imperfeita e inacabada, de uma obra feita de um pedreiro de meia colher, de uma parede que se levanta, mas que está fora do esquadro, de uma casa que é colocada o telhado, mas lhe falta uma parte. É uma casa que é construída sem a estrutura do fundamento, com uma base boa. É aquela construção, é aquela parede que, embora esteja cheia das imperfeições, não se coloca o reboco. É a vida espiritual de uma reforma imperfeita. E a própria história da igreja nos conta isso. A própria história da igreja de Cristo nos conta isso. Quando a gente olha para a reforma de Lutero, a gente vai perceber que aquela reforma, a gente tem que agradecer na reforma que aconteceu da igreja. Evidentemente que foi um mover de Deus, mas a gente vai perceber que a igreja daquele tempo não conseguiu retornar como foi a igreja primitiva, não conseguiu retornar como foi um dia a igreja nos seus anos iniciais. A história da igreja fala de avivamentos pontuais em determinados períodos, onde certos homens de Deus, conhecidos como os avivalistas, em certas áreas, em certas partes do mundo, houve um avivamento em certos locais, em certa parte do mundo, em dados momentos na igreja, mas foram pontuais, uma igreja que não foi avivada por completo como no seu início. Então, quando a gente olha para a própria história da igreja, a gente vai ver que a reforma foi importante e necessária, mas não alcançou a perfeição que era necessária. Então, quando a gente olha para uma vida em família, quando a gente olha para a nossa vida espiritual, quando nós queremos vencer neste mundo, quando nós queremos ouvir as trombetas e subir com o Senhor, quando nós queremos chegar diante do Senhor naquele dia e ouvir: vindes benditos do meu Pai, quando nós queremos estar diante do Senhor, nós precisamos observar a nossa caminhada, a nossa estrada, as reformas que algumas vezes o tempo nos faz necessário ter essas reformas. Eu gosto muito na vida de João, do
do apóstolo João, que era um homem que fala de uma constância, que não era um homem que você possa dizer, olha, João era aquele homem poderoso em que houve-se grandes milagres da parte de João. Você não vai ver no ministério de João talvez uma fé em operação como era na vida de Pedro. Você não vai ver na vida do apóstolo João como era na vida de Paulo. Mas a gente vai ver um homem que em toda a sua história, na história da igreja, quando Cristo morreu e ressuscitou, houve um avivamento na igreja, como o Senhor havia profetizado, que eles permanecessem em Jerusalém e que depois eles seriam revestidos do alto, e eles então seriam revestidos pelo Espírito Santo. Houve um avivamento, houve uma coisa poderosa no meio da igreja. Mas aquela igreja avivada, quando João escreve as cartas de Apocalipse, quando João escreve as cartas às igrejas, aquela igreja de um avivamento após a ressurreição de Cristo já não existia mais. João escreve essas cartas mais aproximadamente nos anos 90, talvez, salvo engano, nos anos 90 depois de Cristo. Aqueles irmãos, aqueles crentes avivalistas, aqueles crentes que foram avivados, muitos deles já tinham morrido. A grande maioria, talvez todos os apóstolos já tinham morrido no tempo em que João escreveu as suas cartas. Aquela igreja avivada já não existia mais. No entanto, João, no final da sua vida, ele dizia assim: filhinhos, permanecei no amor de Deus. Era um homem que permaneceu. Quando João foi chamado pelo Senhor no seu ministério, João estava consertando redes. Quando João foi chamado pelo Senhor no seu ministério, e João, no final do seu ministério na ilha de Patmos, é como se ele estivesse costurando as redes. Ele escreve à igreja de Sardes: olha, vocês precisam ser reformados, vocês precisam, as suas redes precisam ser costuradas, vocês precisam de uma reforma. As palavras sobre as igrejas, as 7 igrejas, era uma palavra de reforma, era uma palavra de alerta, era uma palavra dizendo: olha, arrependa-te, olha, o inimigo está trabalhando no meio de vocês, retira o mal diante de vocês, lembra de onde caístes, arrependa-te. Era uma palavra de reforma, era uma segunda chance, era uma palavra profética. João era este homem que trazia essas palavras, e ele escreve a igreja como alguém que costura uma rede que está precisando de uma reforma. A igreja de Sardes era essa igreja que precisava de uma reforma e que fala de uma vida cristã que é necessária quando a gente faz aquela autoanálise de um homem que julga a si mesmo. Ele diz: olha, eu preciso fazer uma reforma perfeita. A obra que eu preciso fazer, a obra que o Senhor colocou nas minhas mãos, a obra que precisa ser realizada, precisa ser uma obra de quem está vivo, uma obra perfeita diante do Senhor. A indisplicência e o excesso de confiança levou a igreja de Sardes à destruição e uma vida espiritual de uma igreja morta. Por isso nós precisamos aprender com a igreja de Sardes. Por isso o Senhor escreve à igreja dizendo no versículo 3, nós já estamos terminando, ele diz assim, no versículo 3, no capítulo 3, no versículo 3, vamos ler o que o Senhor diz. Obrigado por ele colocar aqui para mim. Que diz assim, Apocalipse capítulo 3, no versículo 3, diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te. E se não vigiares, verei sobre ti como uma glória. Então o Senhor está dizendo à igreja de Sardes: lembra-te do que tens recebido e ouvido. Ele está dizendo assim: querido, aprenda com a experiência.
Lembra-te do que tem ouvido e recebido. E guarda as palavras do Senhor, guarda o que você tem ouvido do Espírito Santo, guarda o que você tem recebido, guarda as promessas, guarda as promessas do Senhor, guarda as direções de Deus, guarda a palavra, guarda no seu coração o que você tem ouvido, guarda aquilo que o Senhor tem falado ao seu coração. Sardes não aprendeu com as experiências, Sardes não deu ouvido às vozes da experiência, da história da sua cidade. A igreja não deu ouvidos ao Senhor, as obras daquela igreja não eram imperfeitas, não eram conclusivas, não era uma obra que agradasse ao Senhor. E o Senhor estava dizendo: olha, eu falei, eu sou aquele que tem, eu sou aquele que tem os sete Espíritos de Deus. Eu tenho falado. Lembra daquilo que eu tenho falado, lembra das experiências, lembra de daquelas coisas que o Senhor fez um dia na sua vida, lembra do dia das coisas pequenas, lembra do socorro do Senhor, lembra das misericórdias de Deus, lembra de quando o Senhor enxugou as suas lágrimas, lembra das portas que um dia o Senhor abriu, lembra que um dia o Senhor te chamou no meio de muitos, lembra que um dia o Senhor supriu as suas necessidades maravilhosamente, lembra dos milagres do Senhor, lembra das curas, lembra de quanto o Senhor edificou a sua vida, lembra de quantas vidas você edificou, lembra das palavras poderosas que saíram da sua boca, lembra das canções e louvores que um dia você cantou, ministrou, lembra daqueles louvores, das adorações que um dia você ofereceu diante de Deus, em joelhos, em secreto, em público, na igreja do Senhor. Lembra-te do Senhor, lembra das suas obras, lembra de tudo que Ele falou, lembra das promessas, lembra que o Senhor é justo, lembra da cruz de Cristo, lembra da ressurreição, lembra do Deus poderoso que você serve, lembra que Ele é aquele que tem as 7 estrelas, que fala do anjo da igreja, que fala do chamado do anjo da igreja. A palavra do Senhor diz que nas mãos do Senhor, de uma mão estava o candelabro, da outra mão estava as 7 estrelas, que eram os anjos da igreja, estavam nas mãos do Senhor. Ah, querido, o ministério da igreja, o seu ministério está nas mãos do Senhor, o seu chamado está nas mãos do Senhor. Você não está solto aí pelo mundo, a sua família não é uma família qualquer, a sua família está registrada no altar de Deus, você não é um homem qualquer, você não é uma mulher qualquer, o seu nome está escrito no livro da vida, você tem o Espírito Santo, o Senhor te chamou, Ele tem você nas suas mãos, o seu ministério continua diante do Senhor. Lembra-te, pois, que tens ouvido, recebido, e guarda. E Ele diz mais: arrependa-te naquilo que precisa se arrepender. Amados, quando a gente fala de reforma, é impossível não lembrar de Jerusalém no tempo de Neemias no capítulo 4, versículo 17. Vamos ver? Coloque aí para a gente, por favor, Lucas. Neemias capítulo 4, versículo 17. Neemias capítulo 4, versículo 17. Os que edificavam o muro, os que traziam as cargas, os que carregavam, cada um com uma das mãos, fazia a obra, e na outra tinham as armas. Em outros versículos, fala que
em uma das mãos, cada chefe de família estava trabalhando diante da sua casa. Essa foi a estratégia de Neemias. Colocou os homens para trabalhar na frente das suas casas, para fechar os muros, as brechas. E em uma das mãos eles carregavam a colher, os instrumentos que eles edificavam. Na outra mão eles carregavam a espada. Jerusalém havia sido invadida, foi levada cativo, seus muros foram completamente destruídos. Neemias recebeu um chamado do Senhor no tempo de recebeu um chamado do Senhor no tempo de Assuero, ou Axerxes, né? E ele recebeu notícias de Jerusalém de que os muros estavam destruídos, as portas estavam queimadas e destruídas. E então Neemias pediu então ao governador daquele tempo para que voltasse a Jerusalém para restaurar os muros de Jerusalém. E Neemias então, antes de restaurar, a palavra do Senhor diz que Neemias ficou 3 dias ali, um tempo em Jerusalém, andando em Jerusalém, observando os muros de Jerusalém e observando ali, e não falou nada com ninguém, mas ele observava as portas que estavam com seus ferrolhos quebrados, os muros cheios de brechas, cheios de buracos. E então Neemias começa uma obra de reforma, de restauração dos muros. E nessa restauração, amados, foi uma restauração milagrosa, porque em 52 dias Neemias restaurou os muros de Jerusalém. Ele foi um homem tão especial, de uma estratégia tão grande, que a Bíblia diz que uma das estratégias deles era essa. As pessoas que trabalhavam na reforma, na restauração, com uma das mãos eles carregavam a espada, com outra das mãos eles carregavam as armas, ou conforme o lugar onde eles estavam. Em uma das mãos eles carregavam a espada, e outra das mãos eles carregavam os instrumentos para a reforma, as colheres. Alguns, em uma das mãos, eles carregavam os instrumentos de reforma, na outra, as lanças, e estavam com os lombos cingidos. Todos esses homens, amados, nas suas reformas, eles, com uma mão, eles trabalhavam, com a outra, eles vigiavam. Com uma mão, eles restauravam os muros, na outra mão, eles seguravam a espada. Nós vivemos, amados, um tempo de uma geração. Eu lembro no tempo de adolescente, que muitos dos nossos amigos, eles começavam um namorico, e eles diziam assim, nós temos um tempo no nosso namoro. Nós temos um tempo ali, no namorico, né? Dos namoros. E a gente sabia que aquele tempo, na verdade, era uma separação sem volta. Muitos servos do Senhor, de uma forma displicente, eles dizem assim, eu vou dar um tempo da igreja, porque as coisas não estão muito bem. Eu vou dar um tempo do meu ministério, porque algumas coisas precisam ser ajustadas. Eu vou dar um tempo de estar entre os irmãos, porque eu preciso de um tempo. Mas, amados, o reino de Deus, ele não para, e a vida espiritual é algo que não é brincadeira. A vida espiritual, ela é real, e a volta de Cristo também é muito real. A falta do óleo, amados, na vida do crente, ela é tão desastrosa quanto a falta do óleo no motor de um carro. O salmista diz assim, nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. A falta da unção, do óleo que mantém a candeia acesa, ela é necessária
que seja recarregada, e ela é desastrosa porque a palavra do Senhor diz que a falta desse óleo, da candeia acesa, que fala de uma vida espiritual acesa, atenta, à espera da volta do Senhor, a falta desse óleo nos faz indisplicente e não conseguimos discernir o tempo, quando o noivo chega e a gente é pego de surpresa porque faltou o óleo da candeia, da lamparina, que nos faz ir de encontro ao noivo. Então, amados, esse tempo que muitas vezes as pessoas pensam em dar, esse tempo de assentar e ficar assentado e dizer assim, eu estou desanimado, eu não vou fazer nada para isso. Esse tempo que as pessoas param para assentar e ver e olhar os buracos dos muros, as portas destruídas, os ferrolhos quebrados, as portas queimadas, os muros em pedaços, as brechas ali, o inimigo tentando entrar. Esse tempo que as pessoas vão dando, elas descansam a espada e descansam a colher, o instrumento da reforma. Esse tempo era muito perigoso. Neemias conseguiu fazer uma reforma diferente da igreja de Sardes. A igreja de Sardes, a obra deles era imperfeita. Eles não estavam com a espada na mão, eles não estavam com os instrumentos da reforma na mão. E então os homens de Neemias de Jerusalém, enquanto eles faziam a obra da restauração, eles não tiravam das mãos a espada. É assim, amados, a reforma espiritual nas nossas vidas. Nós, enquanto fazemos a obra, nós, enquanto caminhamos, nós, enquanto trabalhamos para o Senhor, nós, enquanto restauramos a nossa vida, a nossa família, nós, enquanto oramos ao Senhor, nós, enquanto jejuamos ao Senhor, nós vigiamos com a espada nunca sai das nossas mãos, a palavra do Senhor, a espada do Espírito, ela nunca sai das nossas mãos. Com uma das mãos eles restauravam, com a outra das mãos eles seguravam a espada. Amados, nunca abra mão daquilo que o Senhor te chamou a fazer, nunca pare a restauração, continue, é no meio do caminho, é no sol escaldante que o trigo era debulhado, nas eiras das vidas, é no trigo, no sol escaldante que nós vamos sendo preparados, é no caminhar do Senhor, é na perseverança, é que nós vamos sendo experimentados e vamos sendo edificados pelo Senhor. É aquilo que Paulo diz, olha, a perseverança, a tribulação, ela gera a perseverança ela vai gerando a experiência ela vai gerando a esperança, e a esperança ela gera uma fé sólida, firme. Por isso aqueles homens amados continuavam, eles não desistiam da obra de restauração, eles faziam as coisas diligentemente, eles não abriam mão de uma coisa para fazer a outra, muito pelo contrário, era tempo de guerra, amados. Tempo de guerra é tempo de guerra. Você não vai ver um soldado em tempo de guerra tirando o capacete, sentado debaixo de uma árvore, sentado debaixo de uma sombra. Tempo de guerra, amados, é tempo de vigilância, é de espada na mão, é de instrumento de restauração. As coisas estão ruins dentro de casa, há uma guerra a batalhar. Tempo de guerra, existe esforço, existe vigilância, existe um esforço maior, existe menos sono. Tempo de guerra, amados, é tempo de estar de pé, é tempo de estar vigilante, de estar revestido nas armaduras de Deus. Tempo de guerra, amados, você não vê nenhum soldado que guerreia, cantando, olhando displicente, olhando para o céu, contemplando as estrelas, esperando o inimigo chegar. Não, tempo de guerra é tempo diferente. Esse era um tempo de guerra, amados, porque eles estavam em restauração, mas Sambalate e os seus inimigos de Israel, não queria a restauração de Israel, não queria a restauração dos muros de Israel.
Israel. Então eles estavam tentando de todas as formas impedir a restauração do muro. Por isso eles estavam com uma espada na mão. Por isso eles edificavam o muro, mas continuavam com a espada na mão, porque eles discerniram que era tempo de guerra. Tempo de guerra é diferente de um tempo de paz, querido. Tempo de guerra, você vai comendo. Neemias, ele dizia assim: olha, eu abri mão do pão do governador para estar no meio do povo, para estar no meio dos edificadores. Neemias, ele abriu mão do pão do governador, do benefício de ser governador, de ser o chefe daquele que estavam ali administrando aquelas pessoas, e foi para o meio da obra, e estava no meio do povo, no meio dos edificadores. Tempo de guerra é assim, amado. É um tempo de abrir mão do pão do governador, é tempo de guerrear, é tempo de restaurar, é tempo de fazer uma obra mais perfeita. Esses homens fizeram uma obra perfeita porque eles foram vigilantes. Era tempo de guerra, era tempo de estratégia. Eles não abriam mão dos instrumentos necessários para o tempo. É assim na vida espiritual, amados. A igreja do Senhor, a família, a sua casa, a sua vida espiritual. Você está vivendo em um tempo, amados. A nossa nação vive um tempo em que nós não podemos abrir mão de instrumento nenhum instrumento nós devemos abrir mão dele, porque é um tempo de reforma, é um tempo de restauração, é um tempo de guerra, de estar com a espada na mão e com a colher dos edificadores. É um tempo de reforma espiritual, é um tempo de discernir, de estar atento, é um tempo de se assentar, é um tempo de se colocar de pé. Continue a obra que o Senhor colocou nas suas mãos, continue a restauração, continue caminhando, confie no Senhor. A Sardes, amados, era uma igreja que confiava em si mesma, mas eu te digo, confia no Senhor, confia você no Senhor. Vale a pena, amado, quando você olha para a história de Israel, vale a pena confiar no Senhor. A Bíblia diz que Rúben ele era o primogênito, era aquele que receberia a metade da herança dos seus irmãos. Mas Rúben, amado, embora fosse o primogênito, ele fosse o primogênito, o direito de primogenitura foi tirado dele, porque ele deitou com a mulher, com Bila, a mulher de seu pai e do pai dele, e então o direito de primogenitura foi tirado dele. A Bíblia diz que o direito de primogenitura foi tirado de Rúben e dado aos filhos de José, Efraim e Manassés. Aos filhos de José foi dado esse direito de primogenitura, mas contudo a palavra do Senhor diz que a força estava com a tribo de Judá, era a tribo de Judá. Quando você olha para a história dos discípulos, a história da igreja, Judas Iscariote morreu, e então a igreja escolheu um outro apóstolo, e os apóstolos então fizeram um sorteio entre eles e escolheram Matias para ser o 12º apóstolo. Mas, amados, passado um tempo, 2 anos talvez, algum tempo depois, o Senhor levantou um homem que não estava no meio dos discípulos, que não participou do sorteio, que não aprendeu com os discípulos, que não caminhou com o Senhor Jesus, que perseguia a igreja, mas o Senhor chamou aquele homem chamado Paulo, e foi um dos maiores apóstolos que a igreja já teve, querido. É o arranjo do Senhor, é de confiar no Senhor. Um dia o profeta ia escolher um rei de Israel. Eu olhava para os homens de Jessé e falava: aquele homem é o rei de Israel, dos filhos de Jessé, a aparência de rei, homens guerreiros, bonitos, altos, fortes. Mas Deus escolheu um menino que estava no celeiro dos seus pais. Quando você olha para a vida do povo de Israel, da história do povo de Israel, olhe para a vida de José. José era o menor dos seus irmãos, amado do seu pai, mas o menor dos seus irmãos, era o mais improvável dos seus irmãos. Mas foi José quem levou o povo ao Egito e que preservou a família do seu pai, e é responsável pela história de Israel. Aquilo que era mais improvável na vida, os homens que eram mais improváveis, é quem o Senhor chamou. Olha para a vida de Gideão, era o menor da sua casa, da família mais pobre da tribo de Manassés, era o menor da sua casa. Ele dizia
dizia assim: Senhor, minha família não vale nada, eu não sou nada, mas o Senhor me escolheu, somos arranjos do Senhor. Querido, confia no Senhor, não importa a circunstância e a situação, não importa aparentemente se você as coisas parecem ser improváveis na sua vida, não importa se para os olhos dos homens isso não vai dar em nada, não importa se as pessoas não acreditam na transformação da sua família, não importa se as pessoas não acreditam no seu ministério, não importa se as pessoas não acreditam em você, nas promessas de Deus na sua vida, mas amados, você tem um Deus que te escolheu a sua casa, a sua família, escreveu o seu nome no livro da vida, te encheu do Espírito Santo e te chamou no meio dos muitos. Confia no Senhor e não na sua força. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, na sua casa. Apenas, amados, faça uma reforma perfeita, uma restauração diante do Senhor, confiando naquele que te chamou. Deus é um Deus de promessas, é um Deus que começa uma obra e termina essa obra. Você, amados, é alvo do amor de Deus e de uma transformação, de uma reforma que Deus escolheu fazer na sua vida, na sua casa. Não importa a circunstância, as coisas vão acontecer, a vitória virá, a alegria vai retornar, o sorriso de alegria de quem anda como alguém que sonha vai retornar na sua vida, na sua casa. Pode ter certeza disso. O Senhor ainda vai te usar muito. Tenha certeza disso. Seja abençoado no nome de Jesus. Nós já passamos o nosso tempo e então nós vamos embora para casa. Coloque-se de pé, nós vamos orar no nome de Jesus. Guarde a palavra do Senhor sobre a sua vida, que o Senhor te abençoe. A igreja de Sardes é esse exemplo para nós, de uma igreja de uma obra imperfeita. Não seja displicente, querido. Mantenha a sua candeia acesa. Jesus disse aos seus discípulos: cinge os lombos e acende a sua candeia. A candeia era acesa com o óleo. Não tente acender a candeia com outro elemento que não seja o Espírito Santo. A igreja de Sardes fala de uma igreja indisplicente, que serve a Deus de uma forma displicente. Amados, não há outra restauração e regeneração que não seja feita pela água, pelo Espírito, que não seja pelos instrumentos de Deus, que não seja pelo Espírito Santo, pelo sangue de Jesus, pela palavra. Não existe outra maneira de estar de pé diante de Deus se você não se apropriar dos princípios desse reino. Não tente acender a candeia com um álcool. Não tente acender a candeia com qualquer outro material inflamável. Não tente acender a sua vida espiritual com outros artifícios que não seja o Espírito Santo, a palavra e o sangue de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor. Eu fico feliz por cada uma dessas vidas que aqui estão. Obrigado, Pai, por falar ao meu coração e ao nosso coração. Nos enche do Teu Espírito, a Tua candeia. Nos ajude a caminhar em obediência, em vitórias. O muro foi restaurado em Jerusalém, em um tempo recorde. E o Senhor completou a obra. Os inimigos não conseguiram vencer, porque o Senhor estava no meio deles. O Senhor levantou aqueles homens para restaurar. Restaura esta casa, restaura esta vida, esta família. Restaura o ministério espiritual.
Restaura o ministério espiritual que deixou de ser espiritual. Restaura, traz vida, graça, no nome do Senhor Jesus. Dê vitória a essa vida, a essa casa, a essa família. Dê vitória ao povo do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, querido. Vai em paz. Que Deus te abençoe.